Nosso papo vai durar 30 minutos. Mande suas perguntas a partir de agora. Doutor Rafael, doutora Teodora. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Vamos começar falando, quando a gente fala de pacientes idosos, exatamente de que faixa etária a gente está falando? Bom, aqui no Brasil a gente considera idoso um indivíduo acima de 60 anos, né? Nos países mais desenvolvidos a idade é 65 anos, mas aqui no Brasil ainda está se mudando isso. O idoso é o indivíduo acima de 60 anos. E essa é uma faixa etária que tem que se preocupar? Eu acredito que sim, acredito não é, porque a incidência do câncer ela aumenta com o envelhecimento, né? Então a gente chega a dizer até que o câncer é uma doença que vem com o envelhecimento, né? Você tem nos indivíduos mais jovens, mas a incidência é muito maior, chegando a 60% nos indivíduos idosos acima de 60 anos. Então a gente tem que se preocupar. Por que razão? Só para o internauta entender um pouco, quando a gente fala em incidências, a gente está falando de números novos de um determinado câncer numa determinada população, né? Então esse número em crianças, é raríssimo você ter uma criança com câncer dentro de 100 mil crianças. Conforme vai aumentando a idade, esse número vai aumentando, né? E isso a gente separa por doenças. Então, para câncer de próstata, por exemplo, se eu for avaliar quanto por cento dos homens acima de 70 anos têm um câncer de próstata, é um número muito grande. Ele vai aumentando ao longo da idade, aí a partir dos 40, 50 anos de idade. O mesmo ocorre com câncer de mama e o mesmo, na verdade, ocorre com a grande maioria dos tumores. E o motivo para isso é que parte do processo do envelhecimento, justamente, é um acúmulo de alterações genéticas nas células e, via de regra, uma célula que sofre alterações genéticas pelo envelhecimento acaba morrendo e sendo eliminada. Mas esse acúmulo permite também que uma determinada célula sofra uma mutação genética e deixe de morrer. E essa célula, então, dá origem a um tumor. Isso é o que a gente chama de câncer. Isso pode acontecer em qualquer órgão, potencialmente. Então, o câncer realmente é um processo paralelo ao envelhecimento humano. E o câncer em pacientes idosos, ele é mais difícil de tratar ou de conter? Eu diria o seguinte, não é a idade que determina a dificuldade em você tratar um câncer, é que associado ao aumento da idade vem alterações outras, doenças outras, o que nós chamamos de comorbidades, ou seja, outras doenças além do câncer, que podem fazer com que fique mais difícil, que fique menor a tolerância a um tratamento. Da mesma maneira, o paciente idoso ele tem uma condição física, uma condição social que frequentemente não permite que você tenha o mesmo grau de agressividade para um tratamento. Mas isso não está diretamente atrelado ao número da idade dele, e sim à condição física geral dele. A Teodora pode conversar um pouco mais sobre essa tolerância geral e as várias áreas que a gente tem que avaliar num paciente idoso para permitir a gente tratar ou não tratar da maneira mais adequada ou mais agressiva. O que é importante sempre ver na avaliação do idoso é que a gente pode encontrar um indivíduo de 60 anos que tem muitas doenças, que teve já um infarto, que já teve outras doenças reumatológicas, ou uma série de doenças e que está mais debilitado, e um indivíduo de 80 anos que não, que ele está bem, que ele é saudável, que ele não tem nenhuma outra doença junto. Provavelmente um indivíduo de 60 anos toleraria muito mal, porque o tratamento, muito mais mal, e iria muito pior ao tratamento oncológico do que o indivíduo de 80 anos, porque ele toma uma série de outras medicações, ele tem uma série de outras interações medicamentosas para poder aguentar esse tratamento. Ele é mais frágil. E o indivíduo que é mais velho, que está melhor, então isso já leva a gente a conseguir avaliar que a gente tem que levar em consideração não a idade cronológica, e sim a idade funcional do indivíduo. A gente tem aqui já duas perguntas que chegaram. A Andréia quer saber quais os tipos mais comuns de câncer no paciente idoso. No paciente idoso e, na verdade, na população em geral, né? Porque como o câncer é uma doença que vem com a idade, no fundo o que acontece com o idoso é o que acontece na população geral. Na mulher, o câncer mais prevalente, exceto pelo câncer de pele do tipo não melanoma, o câncer mais prevalente, mais frequente nas mulheres é o câncer de mama e nos homens é o câncer de próstata, né? Então, o risco de uma mulher desenvolver câncer ao longo da vida, um câncer de mama ao longo da vida, se ela viver por muito tempo, chega próximo a 1 em 10. E o risco de um homem desenvolver câncer de próstata ao longo da vida é até bem maior do que isso. No entanto, o câncer de próstata tem uma característica específica, que é
ser um tumor de crescimento extremamente lento. Então, mesmo que ele desenvolva um câncer de próstata, isso não necessariamente significa que esse câncer de próstata vai alterar tanto a duração da vida dele, quanto a qualidade da vida dele, né? E por isso, inclusive, existe toda essa questão sobre a utilidade do rastreamento do câncer de próstata em homens. E rastreamento, inclusive, acho que é uma outra área importante da gente abordar um pouco, é uma pergunta que a gente se faz: até quando eu devo fazer rastreamento para o câncer? Até quando eu devo fazer um Papa Nicolau nas mulheres, uma mamografia nas mulheres, um exame de toque e PSA no sangue dos homens para detectar câncer de próstata, né? Isso é uma área controversa no mundo inteiro. A Gabriela quer saber qual a periodicidade em que os idosos devem realizar exames para prevenir ou detectar tumores. Bom, existem alguns exames que a gente realiza como rastreamento para doenças oncológicas que são preconizados principalmente para câncer de mama, câncer de colo uterino, né? E que para próstata. A periodicidade que você deve realizar, assim, você vai estar indo na consulta com o seu médico, ele vai pedir os exames rotineiramente, né? O seu médico tem que estar ajustando as datas certas para poder seguir. Por exemplo, um exemplo que a gente tem é o câncer de mama. A mamografia é um exame fundamental e que não deve deixar de ser feito nem aos 70, nem aos 80 anos. Né? Você deve continuar fazendo, porque é um exame sensível que detecta um problema que rapidamente você poderia resolver. Com que frequência? Assim, a gente orienta anualmente a mamografia. Pacientes que têm uma expectativa de vida menor, né, isso são pacientes que têm muitas comorbidades, muitas doenças. Antigamente se falava até para parar antes de fazer a mamografia. Hoje, até os 80 anos, 85 anos, se essa paciente tiver uma expectativa de vida alta, você está orientando ela a continuar a fazer a mamografia anualmente. Grosseiramente, a gente recomenda a mamografia a partir dos 40 anos de maneira anual, enquanto a mulher tiver uma qualidade e condição de vida e expectativa de vida boas, né? E não existe uma idade cronológica determinada para parar. A gente recomenda a colonoscopia, que é um rastreamento para o câncer do intestino a partir dos 50 anos. Se essa colonoscopia estiver normal, pode se repetir entre 5 e 10 anos, a partir daí uma nova colonoscopia. E aí existe a questão de que o preparo para você fazer uma colonoscopia, que induz basicamente diarreia para limpar o intestino, pode não ser bem tolerado para pacientes idosos. Então, o que não pode acontecer é um médico que não conhece um paciente dar uma prescrição para fazer uma colonoscopia ambulatorialmente para um paciente de 80 anos que tem uma dificuldade para caminhar até um filtro de água, por exemplo, para beber líquido, né? Porque ele desidrata pelo próprio exame. O exame vai fazer mal para ele, né? Mas a colonoscopia, então, a gente faz a partir dos 50 anos. A dosagem do PSA, hoje em dia, o que se preconiza é basicamente ou a partir dos 40 ou 45 anos de idade, fazer o toque retal associado à dosagem do PSA. Até quando fazer isso? Isso deve ser feito enquanto o paciente tiver uma expectativa de vida maior, em caso de próstata, se diz maior do que 10 anos de vida. Então, se um paciente aos 75 está tão doente do coração que vai viver pouco tempo mais, não faz sentido você dosar. Então, de uma maneira geral, ir ao médico anualmente e ficar em dia com esses exames também uma vez por ano. Esses exames estão num contexto maior da saúde geral do paciente, né? O que não pode ocorrer é separar a coisa. Agora eu vou fazer só a prevenção do câncer, agora eu vou fazer só a prevenção cardiológica. Não, isso é um conjunto de fatores que fazem com que exista uma especialidade que se chama geriatria, porque o geriatra é aquele que consegue avaliar todos esses aspectos multifacetados do ser humano e colocar isso tudo de uma maneira sistemática em favor do paciente.